página de número 27. Vamos ler 1 ao 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servirmos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Excelente leitura. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o texto que foi lido não trata sobre o juízo final. Ele diz respeito ao julgamento das nações. Não são nações mortas, mas sim nações vivas. São as nações gentias que restarão vivas da grande tribulação. Para quem chegou agora, estamos na página de número 27. Vamos ver a simulação do julgamento? O local vai ser o Vale de Josafá. Vamos ler Joel 3, versículo 12. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Quando você for a Israel, isto pode acontecer. Nós realizamos caravanas. Agora, em outubro, estaremos levando 81 pessoas e vamos lançar de junho do ano que vem as 7 igrejas da Ásia, Israel. Mas você vai perceber que os guias cometem um erro crasso. Eles indicam que o Vale de Josafá, palco do julgamento das nações, é o mesmo Vale do Cedron, nas cercanias de Jerusalém. Mas são dois vales distintos. Ocorre que o Vale de Josafá só existe como referência, mas na prática ainda não existe. Ora, pastor, como é que Deus marcou um acontecimento no lugar e este lugar não existe? Para Deus não é nenhum tipo de problema. O lugar não existe ainda, mas vai existir no futuro. Vamos conferir? Zacarias 14, verso 4. E naquele dia
estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. Isso aí é literal, nós vimos ontem à noite. Dar-se-á no finalzinho da grande tribulação. Jesus vai colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e o monte vai se fender ao meio. Aí a Bíblia diz, e haverá um vale muito grande. Este vai ser o vale de Josafá, palco do julgamento das nações, chamado também de vale da decisão. Quem entendeu, diga amém. Amém. Na sequência, o juiz será o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que todas as nações estarão reunidas diante dele. O que a Bíblia quer dizer é que, obrigatoriamente, todas as nações gentias enviarão seus representantes ao vale de Josafá para que todas possam ser devidamente julgadas por Cristo. No grego nós temos a expressão panta taitene, todas as nações. O Brasil estará representado, a Bolívia da mesma forma, a Guatemala, a França, todas as nações gentias devidamente representadas. A base do julgamento, o tratamento dispensado aos judeus durante a grande tribulação. Vai prevalecer a promessa que Deus fez a Abraão e a posteridade judaica. Gênesis 12, 3. E abençoarei os que? Te abençoarem. E amaldiçoarei os que? Te amaldiçoarem. No julgamento das nações, Jesus vai revelar como foi que cada nação gentia tratou Israel no seu momento mais aflitivo, ou seja, durante a grande tribulação. A razão do julgamento, determinar quais nações participarão do milênio. Um grupo já está certo que ficará na terra para participar do milênio. Será composto pelo remanescente de Israel, que se converterá a Cristo no finalzinho da grande tribulação. Vamos conferir? Por favor, Romanos 9, 27. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então o remanescente é o que restou de um povo. Amém, irmãos? O remanescente de Israel se converterá a Cristo no finalzinho da grande tribulação. O outro grupo que ficará na terra para participar efetivamente do milênio sairá deste julgamento aqui e será composto com exclusividade por nações gentias. Vamos simular o julgamento. Jesus entronizado no vale de Josafá. Os judeus não serão julgados, porque eles serão a causa do julgamento. Portanto, eles vão auxiliar a Cristo nesse julgamento. Aquelas nações que durante a grande tribulação vão socorrer os judeus, amparando-os, protegendo-os e dando-lhes provisões, elas serão classificadas como nações ovelhas e ficarão do lado direito do trono de Cristo. O lado direito tem um significado bíblico muito expressivo, fala sobre proteção e segurança. Não temas, pois eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita. Pastor, por favor, quais são as nações ovelhas, amigas e protetoras de Israel? Nós não podemos elencar todas, mas temos aqui duas senhas interessantes. Isaías 19, versículos 21 ao 25. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor. Naquele dia, sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor,
Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Perceberam aí as duas nações citadas? Egito e Assíria, duas nações que surraram Israel no passado. O Egito escravizou Israel por longos 430 anos. A Assíria, através da gestão do cruelíssimo ditador Sargão II, levou o Reino do Norte para o cativeiro no ano 722 a.C. Mas estas duas nações, que foram ferrenhas inimigas de Israel no passado, mudarão o seu comportamento para com os judeus no seu momento mais adverso, ou seja, durante a grande tribulação. O que mais me chama a atenção é que a Bíblia diz Egito e Assíria. A antiga Síria corresponde hoje em grande parte ao Iraque do ex-ditador Saddam Hussein. O estudo da palavra, irmãos, é fantástico, sobretudo revelador. Olhem, quando eu levo caravanas para Israel, geralmente nós passamos pelo Egito, e numa oportunidade nós estávamos passando pelo deserto do Saara em direção à península do Sinai. Você vai margeando o Mar Vermelho. E eu abordei esse texto, e o guia egípcio muçulmano, ele fala muito bem português, se comunica muito bem no nosso idioma. Quando ele me viu interpretando esse texto, ele chorou como criança, porque a Bíblia diz que essas duas nações, Egito e Assíria, hoje Iraque, converter-se-ão também ao Senhor. Aleluia. Irmãos, essas duas nações vão sofrer duramente para proteger os judeus durante o período tribulacional. Elas pagarão um alto preço. Quando você vai ao Egito, você vê um país diferenciado. A primeira vez, quando eu lá estive, tive vontade de voltar do aeroporto. Hoje, você vai no Cairo, capital do Egito, tem metrô, porque lá assumiu um presidente em 2014, ele está fazendo a diferença. Você vê prédios com acabamento de primeira qualidade, mas com financiamento muito próximo de zero. As pessoas saíram das ruas. Você vê um país que se agiganta, você tem modernas rodovias, tudo em 10, 11 anos. O que é isso, pastor? Bênção antecipada que Deus está dando ao Egito, pelo que ele vai fazer com Israel durante a grande tribulação. Glória a Deus. Pastor, mas as nações amigas de Israel resumem-se a essas duas? Temos uma outra senha. Daniel 11, versículo 41. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes: Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Vocês se lembram da aula de ontem à noite? Eu falei sobre o capítulo 12 do Apocalipse, que é um texto parentético. A mulher e o dragão. A mulher representa a nação de Israel. O dragão é o diabo. Lembrem-se, a mulher recebeu asas de águia, que falam de agilidade e foco, e ela foi protegida por Deus no deserto por 1260 dias. Essa proteção que Deus vai dar à mulher é a proteção que Deus vai dar ao remanescente de Israel no final da grande tribulação. E aí está o lugar onde Israel vai se refugiar. Edom, Moabe e Amon. Sabem qual é esse país? Jordânia. Agora escute bem. Vocês se lembram quando Abraão morreu? Gênesis 25, 7 a 10. Ele foi sepultado em Macpela, correto? Naquele momento de dor, de luto familiar, Isaac, pai dos judeus, Ismael, pai dos árabes, eliminaram as suas diferenças e se reencontraram para prantear a morte do patriarca e para sepultá-lo.
Esse reencontro entre Isaac, Ismael e Macpela tipifica como algumas nações Israel durante a grande tribulação. Aquelas nações que durante a grande tribulação vão tratar Israel com desprezo, com indiferença, serão classificadas como nações bodes e ficarão do lado esquerdo do trono de Cristo. Agora vem a aplicabilidade da sentença do justo juiz. O que vai acontecer com as nações ovelhas? Mateus 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Muitas pessoas se utilizam desse versículo para afirmarem que é um convite para que a igreja entre na laureada e encantadora glória do Senhor. Mas no presente versículo, Jesus está se dirigindo às nações ovelhas, às nações amigas de Israel. Ele lhes dirá: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino. Que reino é este? O reino milenial que já vai iniciar-se logo na sequência, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por ajudarem os judeus durante o período tribulacional, as nações ovelhas terão dois privilégios da parte de Deus. O primeiro, elas vão ficar na terra e juntamente com os judeus vão participar do milênio. Segundo privilégio, e o mais significativo, elas se converterão ao Senhor. Façamos sempre uma conexão com Gênesis 12:3. E abençoarei os que te abençoarem. O que vai acontecer com as nações bodes, inimigas de Israel? Mateus 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. As nações bodes serão lançadas no fogo eterno. Ficam na terra dois grupos para participarem efetivamente do milênio. O primeiro grupo, composto pelo remanescente de Israel, que se converterá a Cristo no finalzinho da grande tribulação. O segundo grupo, composto pelas nações ovelhas, amigas e protetoras de Israel, que se converterão também no início do milênio. Quem entendeu, diga amém. Amém. Páginas 27 e 28, o milênio. Por favor, leiamos Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A palavra milênio vem do grego chiliade, vem do latim millennium, e retrata o período áureo da Terra, quando Cristo pessoal e literalmente governará este mundo. Vamos lá? Considerações sobre o milênio. Letra A, o milênio será o glorioso reinado de Cristo na Terra por 1000 anos. O milênio dar-se aqui na Terra. Lembrem-se, aqui estarão dois grupos em carne e ossos. O remanescente de Israel, que se converterá a Cristo no final da grande tribulação, e as nações ovelhas, amigas e protetoras de Israel, que também se converterão ao Senhor. Para esses dois grupos, a vida vai seguir normal se oculta um aspecto físico. As pessoas vão trabalhar, vão estudar, vão se higienizar. Haverá matrimônios, daqui a pouco vamos comentar um pouco mais sobre isso. Uma vida normal, tranquila e hiperabençoada por Deus. Letra B, o milênio ocorrerá na terra. Então, o milênio é literal. Letra C, será um período de verdadeira paz sobre a terra. Por favor, leamos Apocalipse 20, versículos 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás,
e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Muitas pessoas têm dúvidas. Pastor, Satanás está solto ou está aprisionado? Vamos ver? 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Portanto, hoje Satanás está livre, atuando nos quadrantes do globo terrestre. Ele vai ser aprisionado no início do milênio e haverá paz total aqui na terra. Na sequência, letra D, será a última dispensação. Esta palavra deriva-se do vocábulo grego oikonomia. Dispensação é a forma pela qual Deus trata com os homens por períodos distintos. A primeira dispensação foi da inocência, a segunda da consciência, a terceira do governo humano, a quarta patriarcal, a quinta lei, a sexta atual, a dispensação da graça. Portanto, o milênio vai ser a sétima e última dispensação. O milênio e Jesus, letra A, Jesus governará todo mundo, isso aqui é literal. A forma de governo para o milênio vai ser a teocracia, o governo de Deus sobre os homens. Letra B, Jesus reinará de Jerusalém. Portanto, a capital do milênio vai ser Jerusalém. Por isso que, estrategicamente, Deus a plantou no meio exato da terra. Ezequiel capítulo 5, versículo 5. Letra C, Jesus cumprirá seu ministério de rei. A vida de Jesus é marcada por 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Mas Jesus também veio para superar. Ele não vai ser mais um dentre tantos reis que estão distribuídos nos quadrantes da terra. Jesus vai ser o rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia. Letra D, a glória do Senhor encherá toda a terra. A bendita Shekinah, ela vai se manifestar em todos os termos da terra. Bendito seja o Senhor. O milênio e a igreja terá sido glorificada. Prestem bem atenção nesta leitura, Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, todas as coisas. A igreja vai estar glorificada. Lembremos-nos que ela já terá sido arrebatada, transformada. Portanto, um corpo glorioso, glorificado, não é a mesma coisa que um corpo invisível. Quando Jesus ressuscitou, ele foi visto e foi tocado. Assim estaremos nós, com corpos perfeitos, semelhantes ao corpo glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Letra B, a igreja estará na Jerusalém Celeste. A Jerusalém Celeste pairará sobre a terrestre. Vamos ler? Hebreus 12, versículos 22 e 23. Caprichando no retorno hoje, hein? Que bênção. Vou te dar um abraço no final, viu? Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo,
à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. No milênio haverá Jerusalém terrestre, que vai ser a sede do governo de Cristo. Nela, Jesus estará com seu corpo de ministros e assessores, governando literalmente o mundo. Onde a igreja glorificada vai estar no milênio? Na Jerusalém celeste, que vai pairar sobre a terrestre. Mas, pastor, a Jerusalém celeste já existe? Sim. Agora mesmo lemos Filipenses 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus. Vamos ler outra referência? Gálatas 4, 26. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Então veja bem, a Jerusalém celeste é o lugar onde a igreja glorificada vai estar. Ela é uma antecipação da nova Jerusalém. Pastor, poderemos descer à terra? Poderemos e deveremos, porque teremos funções a executarmos aqui entre os homens. Vocês se lembram do sonho de Jacó? Gênesis 28, 10 a 12. Ele partiu de Berseba para Harã. O dia do judeu é do nascer ao pôr do sol. Quando o sol se pôs, Jacó parou. E logo na sequência, ele fez uma oração a Deus. E na falta de um travesseiro, colocou a cabeça na pedra e descansou. A pedra tipifica Cristo. Só Jesus dá o descanso que as pessoas tanto necessitam. Aí ele teve um lindo sonho, onde viu uma escada ligando a terra ao céu. E o que ele viu? Os anjos subindo e descendo por aquela escada. O sonho de Jacó tipifica como vai ser a nossa movimentação no milênio. A igreja vai estar na Jerusalém celeste, mas ela vai descer e subir, e subir e descer, sem elevador. Bendito seja o nome do Senhor. O milênio Israel, letra A, Israel terá sido totalmente ajuntado e purificado. Irmãos, só nos Estados Unidos moram cerca de 6 milhões de judeus. Na Europa, a maior colônia judaica fica na França, em média 500 mil judeus. Aqui na América Latina, a maior colônia judaica fica na Argentina, em torno de 180 mil judeus. No Irã, que é o inimigo número 1 de Israel, moram cerca de 25 mil judeus. Quando é que eles estarão todos concentrados na sua terra e purificados dos seus males? Apenas no milênio. Eu disse ontem que 30% dos judeus são ateus. Quando você for a Israel, você vai sofrer um impacto. Se Jerusalém é a cidade santa, Tel Aviv é a cidade do pecado. Algumas coisas eu não posso comentar aqui no altar, e vocês sabem que as pessoas formulam juízos sobre aquilo que nós nos expressamos. Precisamos nos acautelar. Agora vai se cumprir uma profecia muito linda. Gênesis 15, versículo 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Esta é a promessa plena de ocupação que Deus fez a Abraão, por conseguinte a toda a posteridade judaica. Esta profecia cumprir-se-á no milênio. A ocupação será do rio do Egito até o Eufrates. Então o estudo da palavra é fantástico e sobretudo revelador. Letra B, o templo estará reconstruído. Vamos refletir? O primeiro templo foi destruído pelos babilônicos no ano 586 a.C. O segundo templo, ampliado por Herodes, com detalhes fantásticos, foi destruído pelo general Tito e seus liderados no ano 70 da era cristã. Então, se alguém lhe perguntar amanhã, hoje os judeus têm o seu templo,
Você vai dizer, obviamente, que não, porque o templo foi destruído por conta da destruição que sobreveio a Jerusalém no ano 70 da era cristã. Eu disse ontem que, quando os árabes conquistaram Jerusalém, no lugar do templo dos judeus, eles edificaram a cúpula da rocha, o domo da rocha. E eu mostrei aqui ontem que no meio, ou seja, dentro da cúpula da rocha, está a pedra onde Abraão iria sacrificar Isaque, porque ali é o Monte Moriá. Os judeus não podem reconstruir o templo ao lado, tem que ser no antigo lugar. Como é que esse impasse será resolvido? Daniel 9:27, vamos ler? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Assim profetizou Daniel. E ele, quem? O anticristo. Firmará um acordo com muitos, é plural. Uma das pautas do acordo será com os árabes. Lembrem-se, o anticristo vai ser o mestre da persuasão, do convencimento. Ele vai convencer os árabes de que a cúpula da rocha é velha e pequena. Ela será demolida e reconstruída mais ampla e luxuosa em outro lugar. E ali os judeus vão reconstruir o seu templo. Quando? No início da grande tribulação. Agora preste bem atenção. Eu disse ontem que o anticristo vai profanar o templo dos judeus. Segundo aos Tessalonicenses 2:4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai reeditar o que um tirano cruel chamado Antíoco Epifânio, da casa dos Seleucidas da Síria, fez no ano 169 a.C. Porém, a profanação a ser protagonizada pelo anticristo vai ser mais assintosa. Ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. E o próprio Deus disse, a minha glória eu não a darei a outrem. Agora escute, no finalzinho da grande tribulação, acontecerá o maior de todos os terremotos. Eu falo aqui no meu livro, As Grandes Perguntas Escatológicas, o Apocalipse fala sobre 5 terremotos que ocorrerão durante a grande tribulação. Mas este, sobre o qual faço referência, será o maior da história. Apocalipse 16, versículos 18 e 19. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Este vai ser o maior de todos os terremotos da história. As cidades das nações serão destruídas. São Paulo, Buenos Aires, Ottawa, Nova York, Paris, Cairo. Jerusalém, chamada no texto de a grande cidade, será fendida em 3 partes. E o templo novamente será destruído. Quando o milênio se iniciar, aí sim, em caráter definitivo, mais uma vez os judeus vão reconstruir o seu templo. Na sequência, letra C, um rio fluirá do templo milenial. Zacarias 14, versículo 8. A nossa vice-prefeita é uma máquina, que bênção. Uma pessoa admirável. Devo muitos favores a ela, irmãos. Mulher de fé.
intrépida, corajosa, sempre com companheiras admiráveis de mim, para fazer a obra do Senhor. Parabéns por sua trajetória bem construída, viu? Tu és uma bênção. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até ao mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. Escutem, Salmo 46, versículo 4, a Bíblia diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A cidade de Deus é um dos títulos dados a Jerusalém, só que lá não há rio. Com exceção do ribeiro do Cedron, que passa a maior parte do ano seco. Você vai ver rios um pouco distante de Jerusalém. Mas no milênio vai haver. Quando os judeus reconstruírem o seu templo, debaixo do altar vai fluir um rio. Ele vai ser sempre abundante, diz a Bíblia. Tanto no estio, que é o período da seca, como no inverno, que é o período das chuvas abundantes. Como isso, pastor? É que aquilo que é de Deus não abaixa de nível. E o rio vai dividir-se em dois braços. Um braço, medindo 65 quilômetros, vai desembocar no mar ocidental, que é o mar Mediterrâneo. Um outro braço, medindo 35 quilômetros, vai desembocar ao sul de Israel, no mar oriental, que é o Mar Morto. Aí vai acontecer um milagre, letra D. As águas do Mar Morto serão transformadas e darão muitos peixes. Quem já foi no mar aqui no Brasil? Por favor, deixe-me ver. Estão viajando, hein? Olha que coisa impressionante. A proporção é gigantesca. Privilégio. Vocês merecem. O Oceano Atlântico tem 4% de sal. O Mar Morto tem 10 vezes este índice. Por isso que ele é chamado de Mar Morto. Ah, pastor, mas eu vi um vídeo da Aline, onde ela mostrou que peixes estão surgindo no Mar Morto. Ela se equivocou. Aqueles pequenos peixinhos são vistos do lado de fora do Mar Morto, em buracos de água doce chamados bolanes. Dentro do Mar Morto não há vida biológica. Por isso que ele leva este nome, Mar Morto. Agora escute. Quando os judeus no milênio reconstruíram o seu templo, debaixo do altar vai fluir um rio, e um braço vai desembocar no Mar Morto, e as suas águas serão transformadas, e o Mar Morto vai dar muitos peixes. Louvado seja Deus. O Mar Morto é um símbolo do pecador. Ele existe, mas não tem vida. Assim era eu, assim era você, assim éramos nós. Estávamos vivos fisicamente, mas espiritualmente nos encontrávamos mortos. O que é que nos deu vida? O encontro com Cristo, quando rios de água viva fluíram do nosso interior. Assim vai acontecer com o Mar Morto. O braço do rio, ali vai desembocar, e as suas águas serão transformadas, e ele vai dar muitos peixes. Página 29. O milênio e a terra, letra A terra será elevada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós cremos nisso, de maneira peremptória. Deus criou todas as coisas e Ele tem poder para restaurar aquilo que Ele mesmo fez. Dificilmente as pessoas vão saber onde ficava Ji-Paraná. Por quê, pastor? Porque tudo vai ser modificado. Só uma cidade será resguardada na íntegra, será Jerusalém, no que diz respeito aos seus limites geográficos. Letra B, haverá grande fertilidade. Como é que os homens carregavam cachorros quando tudo começou? Era na palma da mão? Não. Põe um pau no meio de dois, transportavam cachorros. Vocês creem nisso? Eu creio. Ontem eu citei aqui a cidade acreana Tarauacá. Lá tem um vale fértil, onde agricultores plantam abacaxis. E eu vi lá um abacaxi de 15 quilos. No milênio isso vai ser comum. Porque a terra voltará com o vigor dos primórdios. Eu fico imaginando como é que vai ser o açaí do milênio. Que coisa linda, não é? Que maravilha. Letra C. Os desertos desaparecerão. 1/4 da estrutura do globo terrestre sofre com o processo de desertificação. Como Deus vai restaurar a terra, onde hoje é deserto, será terra agricultável. Bendito seja Deus. Letra D. Haverá abundância de água. Irmãos, vocês moram na região mais fantástica do mundo. Eu moro em Goiânia, amo a minha cidade, mas Deus sabe que eu tinha um desejo muito, muito intenso de mudar-me para Rondônia. Além de eu gostar dessa terra, das pessoas que aqui residem, das igrejas fantásticas desse estado,
Rondônia tem algo diferenciado, recursos hídricos. Eu já fui no continente africano algumas vezes. O quadro, em sua maioria, é desolador. Falta água. Vocês são privilegiados por morarem aqui. No milênio, Deus vai fazer com que fontes d'águas se abram nos 4 cantos da terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Letra E, os animais voltarão a ser dóceis. Vamos ler? Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Deus vai revogar a natureza agressiva dos animais. Eles voltarão a ser mansos como antes da queda do primeiro casal. O leão comerá palha como o boi. O que é que o leão come, irmãos? Come o boi todo se deixar. Mas até os animais serão herbívoros e não carnívoros. Muito bem, na sequência, letra E, ou melhor, F. As armas se converterão em objetos da lavoura. Vamos ler Isaías 2,4. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. O milênio vai ser um período de paz. Não haverá efetivos militares. Quando a Bíblia diz que eles vão converter suas espadas em enxadões, a Bíblia quer dizer que toda tecnologia que hoje é utilizada na fabricação de armas, será utilizada na fabricação de implementos agrícolas. Na sequência, o milênio e outros benefícios para o homem. Letra A vida será prolongada. Isaías 65, 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Escutem, Salmo 90, versículo 10. O tempo médio de vida do homem é de 70 anos. Alguns, por sua robustez, chegam a 80. O que passa disso é canseira e enfado. O IBGE aprovou que o brasileiro está vivendo mais, em média 78 anos. Mas a média bíblica vai ser muito mais expansiva. As pessoas serão mais longevas. O mancebo no milênio vai ter 100 anos. As mortes serão reduzidas. Envolverão principalmente os que pecarem. Vai ser comum uma pessoa dizer assim a outra: escute, eu tenho por ti um carinho especial. Sábado será o meu aniversário, haverá um culto de ação de graças na minha casa. Tu estás convidado com a sua família, mas minha família é grande, não tem problema. Tem lugar para todos. Já que você nos convidou, se eu não for inconveniente, quantos anos tu irás completar? Não comente por aí, mas é 423. Porque a vida será mais longeva e expressiva. Na sequência, letra B. Haverá um elevado índice de natalidade. Pastor, se a igreja vai estar glorificada, como é que haverá procriação no milênio? É porque aqui na terra, pela 6ª vez eu vou dizer, em carne e ossos estarão 2 grupos. Lembram-se? O remanescente de Israel, que se converterá a Cristo no final da grande tribulação, e as nações ovelhas, amigas e protetoras de Israel. Para esses 2 grupos, a vida vai seguir normal, o seu curso no aspecto físico, e aí se inclui procriação. A Bíblia diz que as ruas se encherão de crianças. Letra C. Haverá abundância de saúde. Morador nenhum vai dizer: enfermo estou. Não haverá cegos, surdos, mudos, paralíticos, nem loucos haverá. Quem sentir o mal-estar, basta que tome da água que vai vir debaixo do altar do templo, ou coma das folhas e frutos que hão de brotar às suas margens, e o mal-estar vai cessar. Letra D. Haverá prosperidade para todos. Todos terão suas casas. No milênio, ninguém vai morar debaixo de ponte, debaixo de marquise ou em banco de praça. Todos terão dignidade. Jesus vai transformar o globo terrestre num canteiro de obras e todos terão casas próprias.
Letra E, não haverá idolatria. A Bíblia diz que os ídolos totalmente desaparecerão e os homens adorarão unicamente ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Letra F, a saudação será: o Senhor te abençoe. Agora uma pergunta: haverá salvação no milênio? Sim, haverá abundância de salvação e Deus mesmo salvará o seu povo. Segunda pergunta: haverá pregadores no milênio? Sim, serão judeus. Eles falharam no que tange o compromisso missionário no Velho Testamento, mas no milênio cumprirão com eficiência a nobre arte de comunicar as boas novas de salvação. Agora uma afirmação: o Espírito Santo operará no milênio. A bela profecia de Joel 2,28, que nos diz que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, cumpre-se em parte hoje através da igreja, cumprir-se-á plenamente no milênio. O final do reino milenial de Cristo. Uma das festas mais tradicionais dos judeus é a festa das cabanas, conhecida como festa dos tabernáculos, e ela vai ser preservada uma vez por ano. Por conta da celebração desta festividade, todas as nações deverão enviar a Jerusalém os seus representantes para celebrarem ao Senhor. Por incrível que pareça, algumas nações vão descumprir esta normativa divina. Elas serão punidas com a falta de chuva. Vamos conferir? Zacarias 14, versículos 16 e 17. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Então as nações omissas, desobedientes, infratoras, serão punidas com a falta de chuva por muitos anos. Antes que o milênio se encerre, haverá uma revolta contra o governo de Cristo, uma rebelião bem consolidada. Pastor, eu tenho dificuldade para entender isso aqui. Se o diabo vai estar preso, como é que haverá uma rebelião? É porque nem todo mal absoluto procede apenas por parte do diabo. Vamos conferir? Êxodo 32, 22. Então disse Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. O ser humano tem uma inclinação natural ao que é errático, ilícito e pecaminoso. Esta rebelião se consolidará contra o governo de Cristo. E o Senhor Jesus não vai poupá-los. Fulminantemente Ele vai eliminá-los. Vamos conferir? Isaías 66, versículos 23 e 24. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Portanto, aqueles que se levantarem contra o governo de Cristo serão fulminantemente eliminados pelo Senhor. Termina o milênio, encerra-se a 7ª e última dispensação. Satanás será solto por um curto período de tempo. Por favor, leiamos Apocalipse 20, versículos 7 a 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava
foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Eu disse ontem que a batalha de Gog dar-se-á no início da grande tribulação. Como é que Gog e Magog são citados aqui? No meu livro novo eu esclareço isso com riqueza de detalhes. O que nós temos aqui é uma metonímia. É uma figura de linguagem quando eu uso um termo no lugar do outro, sendo que entre ambos há uma perfeita correlação. Gog e Magog aqui é eco de Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39. Gog e Magog aqui é utilizado simbolicamente, representando os últimos inimigos de Deus. Por quais razões Deus vai permitir a soltura do diabo? Letra A, para provar os nascidos do milênio. Algo que Deus nos deu, e Ele mesmo respeita, é o livre-arbítrio, o poder da livre escolha. Os que nascerem no milênio não poderão desenvolver plenamente o livre-arbítrio, porque Satanás estará preso. Solto Satanás, os nascidos no milênio confirmarão ou não a sua fé em Cristo. É bom que nós nos lembremos que Deus não quer ninguém forçadamente junto a Ele. Charles Spurgeon disse: Cristo não arrasta ninguém pelos cabelos, Ele atrai pelo coração. Letra B, Satanás é incorrigível. Ele terá passado 1000 anos na prisão e quando for solto, temporariamente, não vai apresentar nenhuma alteração positiva. O que dá prazer no diabo é enganar. Na sequência, letra C, Deus quer revelar a dureza do coração do homem e sua natureza pecaminosa. A geração do milênio vai ser a mais privilegiada de todas, das 7 dispensações. E mesmo assim, quando Satanás for solto, ele vai seduzir um grande número de pessoas ingratas. Escute, na Grécia Antiga, ingratidão era crime. A pessoa pagava com penas severas. Ulisses Guimarães disse uma frase, eu lancei um livro de frases, irmão, que tem sido uma bênção. Eu não pude trazer, porque é muito pesado. Frases que soam. E Ulisses Guimarães disse: o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer, e sequer era judeu. Satanás vai convencer essas pessoas a se virarem contra Deus. Satanás vai regê-las contra a cidade amada e o arraial dos santos, que é Jerusalém. Quando o cerco se completar, Deus vai intervir. Fogo cairá dos céus, tais pessoas serão consumidas. Na sequência, Jesus vai pegar o diabo e vai lançá-lo no lago que arde em fogo e enxofre, onde 2 assessores estarão à sua espera. Lembra-se quem são? O anticristo e o falso profeta. Na sequência, o juízo final. Apocalipse 20, versículos 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. João viu um grande trono branco. O trono é grande porque fala da onipotência de Cristo. É branco porque fala de sua justiça, pureza e santidade. Eu quero vos dizer que o trono de Cristo é muito mais glorioso do que a cadeira presidencial, onde se senta o presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília, sede do governo brasileiro.
O trono de Cristo é muito mais glorioso do que a cadeira presidencial, onde se assenta o presidente da Argentina, Javier Milei, na Casa Rosada, em Buenos Aires, sede do governo argentino. O trono de Cristo é muito mais glorioso do que a cadeira presidencial, onde se assenta o presidente dos Estados Unidos da América do Norte, Donald Trump, na Casa Branca, em Washington, sede do governo americano. O trono de Cristo é muito mais glorioso do que a cadeira presidencial, onde se assenta o presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, em Paris, sede do governo francês. O trono de Cristo é muito mais glorioso do que o trono real, onde se assenta o rei Charles III, no Palácio de Buckingham, sede da realeza britânica, porque o trono de Cristo é perfeito, é santo, é puro e incorruptível, bendito seja Deus. A terra e o céu recuarão, permitindo que naquela vacância o trono de Cristo brilhe mais intensamente. Na sequência, considerações sobre o juízo final. Letra A, os ímpios falecidos haverão de ressuscitar nessa ocasião para serem julgados. A ressurreição será literal. Onde estão hoje os ímpios que já morreram? No Hades, que funciona como inferno provisório de tormentos parciais. O Hades dará os seus mortos. Todavia, os ímpios não hão de ressuscitar com corpos gloriosos como aqueles que nós haveremos de ter. Ao contrário, eles ressuscitarão com corpos da ignomínia, com as marcas tétricas e apavorantes do pecado. Segundo, ou melhor, um ponto em negrito: e vi os mortos, grandes e pequenos. Isso não diz respeito à estatura, mas sim ao prestígio, à influência que as pessoas tiveram quando aqui viveram. Diante do trono branco de Cristo estarão os grandes. Quem foram eles? Aqueles que quando aqui viveram se destacaram no aspecto socioeconômico e cultural, mas rejeitaram o plano salvífico de Deus. De igual modo estarão ali os pequenos. Quem foram eles? Aqueles que quando aqui viveram não se destacaram no aspecto socioeconômico e cultural, e de igual modo rejeitaram o plano salvífico de Deus. Segundo ponto em negrito: e deu o mar os mortos que nele havia. O mar dará os seus mortos, os mortos do dilúvio, o exército de Faraó que foi tragado pelas águas do Mar Vermelho, os que morreram em combates marítimos, em acidentes marítimos, que morreram em circunstâncias enigmáticas. Lembremos do grande transatlântico Titanic, que afundou no dia 14 de abril de 1912, resultando na morte dramática de 1.523 pessoas. Lembremos-nos do Batom Mochiquato, que afundou na Baía de Guanabara no Réveillon de 88, matando 55 pessoas. Lembremos-nos do submarino nuclear russo Kursk, que afundou no mar de Barents, no norte da Rússia, em agosto de 2000, matando 118 tripulantes. O mar dará os seus mortos. Letra B, o juiz será o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Pai a ninguém julga, mas entregou ao Filho todo o poder de julgar. Letra C, está predito. Concordem as pessoas ou não, creiam ou não, gostem disso ou não, o juízo final está predito e vai acontecer. Quem pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. Letra D, a igreja não será julgada, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Letra E, não haverá misericórdia para com os ímpios, misericórdia a hoje. Cristo é a pedra de escape. No dia do juízo final, restará apenas a aplicabilidade da sentença condenatória por parte de Cristo Jesus àqueles que o rejeitaram. Os livros presentes do julgamento: letra A, o livro da consciência; letra B, o livro da natureza; C, o livro da lei; D, o livro do evangelho; E, o livro da nossa memória; F, o livro das obras dos homens. Vamos ler 1 Timóteo 5, 24. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Olha a profundidade desse versículo bíblico. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo. Manifestam-se antes do dia do juízo. Em outros casos, tais pecados são manifestos depois, porque muitos têm habilidade para camuflar os seus erros, para lançar debaixo do tapete toda obra sinuosa, derrapante, promíscua e pecaminosa. É possível homens esconder do próprio homem, mas de Deus ninguém esconde absolutamente nada.
O dia do juízo final será a conclusão dos severos juízos estabelecidos pelo Trino Deus. Quando este livro for aberto, as obras derrapantes, pecaminosas praticadas e das quais os homens não se arrependeram e não confessaram, serão manifestas. No dia 3 de maio de 2007, na Praia da Luz, no Algarve, em Portugal, uma garotinha inglesa chamada Madeleine estava com 2 irmãozinhos no quarto, enquanto os pais médicos britânicos jantavam. Madeleine desapareceu. Eu estive nesse lugar 3 vezes. A primeira vez eu confesso que eu chorei copiosamente, como pai que eu sou. Deus sabe quem a pegou. Deus sabe o que foi feito dela. No dia do juízo final, haverá um acerto de contas. Letra G, o livro da vida. É o rol dos salvos da eternidade. Em 1958, os americanos começaram a construir a Calçada da Fama em Hollywood, Los Angeles, Califórnia. A Calçada da Fama tem pouco mais de 3 quilômetros de extensão e quase 3 mil nomes inseridos. E agora, neste ano, o nome de um músico percussionista brasileiro, Paulo Costa, foi inserido na Calçada da Fama. Em 2003, quando a atriz Nicole Kidman viveu o apogeu de sua glória, ela convidou a família, os amigos, a imprensa sensacionalista para ver o seu nome escrito na Calçada da Fama. Ela desembolsou $15 mil para questões operacionais. Quando o mestre de cerimônias puxou aquele pano aveludado de vermelho, Nicole Kidman caiu de joelhos e histericamente começou a gritar, dizendo: hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque o meu nome está escrito na Calçada da Fama. Para nós é pouco, igreja. A nossa alegria reside no fato de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Bendiga a Deus por tudo isso nesta noite. Quando o Senhor completar a leitura daqueles que venceram pela fé, vai haver uma cena triste, inenarrável. Fecha-se o livro. Aí os ímpios, perplexos, vão gritar: Senhor, e nós? Mas não haverá escapatória. De uma só vez, Jesus lançará os ímpios no lago que arde em fogo e enxofre, onde haverá pranto e ranger de dentes. E nós, os salvos, contemplaremos a restauração dos céus e da terra. Por favor, leiamos 2 Pedro 3, versículos 10 a 13. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. João Batista disse acerca de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus elimina a presença do pecado no aspecto espiritual, mas também expurga, erradica, defenestra o pecado do cosmos, ou seja, da criação. Por isso ele vai restaurar os céus e a terra. Primeiramente porque ele vai restaurar os céus, porque existem 3 céus: Oranos, Mesoranos e Eporanos, céu atmosférico, céu estelar e céu dos céus. Este céu primário tornou-se em ocupação demoníaca, Efésios 6,12. Satanás se apropriou de maneira indevida desse espaço superior, privilegiado, e é daí que ele protagoniza todo o mal contra a combalida raça humana. Por isso Deus vai restaurar os céus. Por que fará o mesmo com a terra? Porque aqui foi palco da queda, aqui se praticou todo tipo de pecado, e aqui mataram o bendito Filho de Deus. Eis que faço novas todas as coisas. Quem adquiriu o meu livro, As Grandes Perguntas Escatológicas, verá. Existem gases altamente inflamáveis que envolvem o globo terrestre, dentre eles oxigênio e hidrogênio. Haverá uma mega explosão coordenada por Deus. A Bíblia diz que os elementos ardendo se desfarão em fogo.
pastor, eu me preocupei. Não se preocupe. Isaías 51:16, Deus lhe diz: eu te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e fundar a terra. Oh, glória a Deus. Quando findar-se aquela mega explosão, a calmaria reinará. É como se uma cortina fosse aberta gradativamente, e eu, você, nós veremos um novo céu e uma nova terra, onde vai prevalecer a harmonia. Bendito seja Deus. Aleluia. 7 coisas novas estão preparadas para os salvos. Letra A, o novo céu. Letra B, a nova terra. C, a nova cidade. D, o novo povo. Letra E, o novo nome. F, a nova luz. E G, o novo paraíso. O eterno em perfeito estado. Leamos 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Escute, vocês perceberam como a vida está passando tão rapidamente? Olha, irmãos, nós já estamos praticamente aí finalizando o mês de maio. Há poucos dias estávamos aqui na igreja louvando a Deus e agradecendo na virada do ano, no culto de Santa Ceia, pelo ano de 2025. A vida está passando muito rapidamente. Mas quando nós chegamos nesse estágio aqui, eu, você, nós vamos conhecer o dia eterno. Bendito seja o nome do Senhor. A seguir, as 7 glórias dos remidos. Letra A, não haverá mais maldição, porque o diabo terá sido lançado no lago que arde em fogo e enxofre. Letra B, o trono de Deus e o Cordeiro estarão ali. Você já se deu conta que você vai ver a Cristo como Ele é? Apocalipse 22:4, nós veremos seu rosto. 1 João 3:2, assim como Ele é, nós o veremos. Letra C, os seus servos o servirão com perfeição. Tem muita gente que tem uma ideia equivocada do novo céu, da nova terra. Ah, pastor, eu fico pensando que parece uma aldeiazinha portuguesa, 2 horas da tarde, os aposentados dormindo, as crianças recolhidas. Nem inventar vento, o que é isso? Tédio, mesmice, trivialidade, isto não estará presente no novo céu, na nova terra. A vida vai ser dinâmica, o conhecimento vai ser aperfeiçoado, respostas que eu não tenho que hoje eu vou ter na eternidade. A minha comunhão contigo vai ser muito, muito diferente, aperfeiçoada, eternizada. Teremos múltiplas funções e a principal será louvar, adorar e bendizer ao Rei Jesus. Na sequência, letra D, será dada uma visão eterna e perfeita. Quem não enxerga aqui, desde que sirva a Cristo, verá o rosto de Cristo e as cores da eternidade. Letra E, haverá possessão eterna. Pode ser que no aspecto patrimonial tenhamos perdido algo ao longo da nossa trajetória. A vida é assim, irmãos. A vida é assim. Mas se nós formos fiéis até o fim, o céu vai ser a nossa possessão eterna. Letra F, o dia será eterno. No novo céu, na nova terra, não haverá nenhum tipo de energia aqui praticada. Hidrelétrica, solar, fotovoltaica, atômica, termonuclear e outras fontes. Não haverá rede de alta ou baixa tensão, nem fibra ótica. Pastor, como vamos fazer? Nada, só usufruímos, só desfrutarmos. O Cordeiro de Deus vai ser a nossa lâmpada e o dia vai ser eterno. Letra G, o reino será eterno. Agora vamos à última aula, que é de apenas 15 minutinhos, as 70 semanas de Daniel, página 6, por favor. Vamos ler Daniel 9, versículos 24 ao 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas
e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Preste bem atenção. A primeira coisa que nós precisamos entender acerca desse estudo pequenino, mas gigantesco, no que diz respeito aos seus efeitos para a atualidade e para a eternidade, é que essas 70 semanas não se referem a semanas de dias, mas sim a semanas de anos. Portanto, 70 semanas de anos totalizam 490 anos. Deus instituiu entre os judeus a lei do ano sabático. Vamos ler? Levítico 25, versículos 3 e 4. Seis anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. A lei do ano sabático dizia na sua essência que os judeus deveriam trabalhar na terra plantando e colhendo por 6 anos sucessivos. Mas, no 7º ano, a terra deveria descansar. Por isso que a lei foi denominada ano sabático, ou seja, ano de descanso. Trabalhavam 6 anos e no 7º a terra descansava. Cada ano sabático era contado de 7 em 7 anos. Deus computou o tempo de violação da sua lei, porque os judeus não cumpriram esta lei. Da monarquia ao cativeiro, eles violaram 10 anos sabáticos. Reflita, cada ano sabático era contado de 7 em 7 anos. Eles descumpriram 10 anos sabáticos. 10 vezes 7 dá 70. O que eles furtaram do Senhor foram pagar como medida corretiva no cativeiro babilônico. Jeremias 29, 10. Porque assim diz o Senhor, certamente, que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Vamos refletir? Os judeus foram para a Babilônia em 3 levas ou etapas: 606, 597 e 586 a.C. Ficaram lá 70 anos e a maioria voltou em 3 levas: 536, 457 e 445 a.C. Até aqui os irmãos me entenderam? Amém? Então a ida para o cativeiro foi uma medida disciplinar, uma medida corretiva da parte de Deus pelo descumprimento da lei do ano sabático. Por favor, quem tem apostila, olhe para a divisão e análise das semanas de anos. O estudo sobre as 70 semanas do profeta Daniel divide-se em 3 grupos de semanas. Não é criação minha, é como Daniel profetizou. Relembrando, não são semanas de dias, mas de anos. O primeiro grupo é composto por 7 semanas, que corresponde a 49 anos. O segundo grupo é composto por 62 semanas, que corresponde a 434 anos. O terceiro grupo é composto por 1 semana, que corresponde a 7 anos. Eu tenho 70 semanas, que totalizam 490 anos. Mais uma vez, para que vocês possam imprimir na mente.
O estudo sobre as 70 semanas do profeta Daniel divide-se em 3 grupos de semanas. Não são semanas de dias, mas sim de anos. O primeiro grupo é composto por 7 semanas, que corresponde a 49 anos. O segundo grupo é composto por 62 semanas, que corresponde a 434 anos. O terceiro grupo é composto por 1 semana, que corresponde a 7 anos. Eu tenho 70 semanas, que totalizam 490 anos. 10 minutinhos, vamos terminar. Página 7. Vamos ler Neemias 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Muito bem. Vamos achar agora a data para o início da contagem das 70 semanas. Esta senha aí é valiosíssima. Surge um personagem com um nome diferenciado, Artaxerxes. Por que ele entrou abruptamente no contexto histórico? Porque ele foi um rei persa que Deus usou para abençoar o seu povo. Vamos ler um texto interessante? Esdras 6,14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Escutem, esses 3 reis persas ajudaram os hebreus. Eu falei sobre isso ontem. A antiga Pérsia corresponde hoje ao Irã, que é inimigo número 1 de Israel. O nome Irã foi adotado em 21 de março de 1935. Então, esses 3 reis persas foram bênção para os hebreus. E Artaxerxes foi um deles. O que ele fez, pastor? Ele assinou um decreto permitindo que os judeus retornassem do cativeiro para reconstruir em Jerusalém. Então, por favor, olhe bem para a apostila logo acima. A ascensão de Artaxerxes, isso aqui é cronologia, não muda. Foi quando ele assumiu o seu reinado. O ano é 465 a.C. Mas, ao assumir o seu reinado, não foi de imediato que ele sensibilizou-se com o drama dos judeus, assinando um decreto abençoando-os, favorecendo-os. Não. Entre a sua posse e o dia da assinatura do decreto, passaram-se 20 anos. Por isso que a Bíblia diz, e no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes. Toda a contagem que você fizer do Velho para o Novo Testamento, a ordem é decrescente. Reflita comigo. Artaxerxes assume o reinado no ano 465 a.C. 20 anos depois ele assina o decreto. É só eu subtrair 465 a.C. menos 20 anos, já achei a data. 445 a.C. Aqui essa informação, no calendário hebraico, era mês de Nisan, primeiro dia, o que correspondia ao dia 14 de março do nosso calendário. Não se prenda ao dia nem ao mês, mas apenas ao ano. Eu começo a contagem no ano 445 a.C. Por favor, olhem logo abaixo as 2 primeiras divisões. Primeira divisão, é o mesmo que o primeiro grupo, eu só mudei a nomenclatura. Compreende 7 semanas, que corresponde a 49 anos. Segunda divisão, compreende 62 semanas, que corresponde a 434 anos. Pastor, tu cometeste aqui um erro crasso. Não vejo aqui a terceira divisão. Sabem por que eu não coloquei? Escute, 5 minutos, vamos terminar. Porque a primeira divisão já se cumpriu. A segunda divisão também já se cumpriu. Mas a terceira divisão ainda não se cumpriu. Vamos lá com convicção e respondo. A primeira divisão já se cumpriu, sim ou não? Sim. A segunda divisão já se cumpriu, sim ou não? E a terceira divisão já se cumpriu, sim ou não? Não.
Com base nas vossas respostas, eu posso deduzir quantas semanas estão acumuladas e depois quantos anos estão acumulados. Então vamos lá. A primeira divisão já se cumpriu, ela tem 7 semanas. A segunda divisão já se cumpriu, ela tem 62 semanas. Eu totalizo 69 semanas. Para 70, faltam quantas semanas para se cumprir? Uma. Vamos somar agora os anos? A primeira divisão corresponde a 49 anos. Ela já se cumpriu. A segunda divisão também já se cumpriu. Ela corresponde a 434 anos. Eu totalizo 483 anos. Para 490, faltam quantos anos para se cumprir? 7. Falta uma semana, que corresponde a 7 anos. Pastor, por que a última divisão não se cumpriu? Por tua causa. Porque Deus fez algo espetacular para que você fosse privilegiada, privilegiado. Deus interveio no curso da história por mim e por ti. Nós já vamos entender isso rapidinho daqui a pouco. Vamos lá. Eu começo a contagem no ano 445 a.C. A primeira divisão já se cumpriu. Eu vou eliminá-la. Ela tem 7 semanas, que corresponde a 49 anos. Eu vou bater o montante dos seus anos. 445 menos os 49 anos, eu vou chegar ao ano 396 a.C. A mesma coisa eu vou fazer com a segunda divisão, porque ela já se cumpriu. Ela tem 62 semanas, que corresponde a 434 anos. Eu vou eliminar o montante dos seus anos. Porém, quando eu for fazer a contagem, vai me dar uma diferença de 38 anos. Prepare a última leitura para mim, por favor. Daniel 9, 26. Olhem bem para mim, por favor. Estamos terminando. Me respondam. Jesus morreu com quantos anos? 33. Vocês sabiam que o nosso calendário está em atraso em 5 anos? Há um erro no nosso calendário. 33 mais 5 dá 38. Deus, sabendo que nós nos esbarraríamos diante desse óbice de cálculo, mostrou a Daniel quando que a segunda divisão iria se cumprir. Por favor, pastor Gilson. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, o morto ungido. Quando foi que a segunda divisão se cumpriu? Com a morte do Senhor Jesus. Escutem, Jesus veio para os judeus, mas estes não o receberam. A morte de Cristo não poderia ficar em vão. Com a sua morte, veja o que Deus fez para nos privilegiar. Primeiro, ele paralisou a contagem. Estão acumuladas 69 semanas, falta uma para se cumprir. Estão acumulados 483 anos, faltam 7 para se cumprir. Em segundo lugar, como os judeus rejeitaram a Cristo, ele transferiu a oportunidade de salvação para nós, os gentios. Aí ele abriu um parêntese, denominando dispensação da graça, permitindo o nascimento da igreja, coisa gloriosa. Colossenses 1, 26, a igreja é o mistério que esteve oculto e agora se revelou. Se Deus não tivesse paralisado a contagem, e não houvesse transferido a oportunidade de salvação para nós, os gentios, eu não iria conhecê-los. Eu não iria conhecer o pastor Lúcio, meu grande amigo, pastor Dr. Obedes e tantos outros que aqui estão. Mas Deus me amou, te amou, nos amou. Ele paralisou a contagem. Aleluia. Começou a tratar com gentios, abrindo parênteses, denominando dispensação da graça, permitindo o nascimento da igreja. A igreja não é uma gremiação, a igreja não é um clube, a igreja é o corpo místico de Cristo, coluna e firmeza da verdade, bendito seja Deus. A igreja nasceu e está por nós aqui representada. O parêntese foi aberto, mas ainda não foi fechado. Escutem, estão acumuladas 69 semanas, falta uma para se cumprir. Estão acumulados 483 anos, faltam 7 para se cumprir. A mão de Deus caminha para fechar o parêntese, colocando um ponto final na atual dispensação. Quando isso acontecer,
vai ocorrer o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, Deus vai retomar a contagem. Falta uma semana para se cumprir, o equivalente a 7 anos. Quando a igreja for arrebatada, aqui na terra dar-se a grande tribulação, que vai durar 7 anos, que corresponde à 70ª semana profética de Daniel. Quem pode, glorifique a Deus nesta noite maravilhosa. Por favor, olhe bem para mim. Nós estamos caminhando para o encerramento da atual dispensação. A palavra-chave para mim e para ti é vigilância redobrada. No dia 22 de março de 2022, eu cheguei de viagem. Enfrentei 36 horas de ônibus. Eu cheguei em minha casa, peguei o elevador. Quando cheguei na porta do apartamento, eu apertei a campainha e minha esposa veio abrir. E ela me recebeu com um sorriso cativante. Eu coloquei as coisas no chão. E ela disse-me, vá tomar o seu banho, eu tenho ali um bolo especial para ti. Eu fui, me troquei, sentei-me e fui comer o bolo e tomar um chá. Mas eu estava muito cansado. Eu disse, olha, eu vou dormir. Eu desmaiei. Eu tive um sonho, irmãos, tremendo. Eu sonhei que a minha esposa e eu estávamos fazendo uma viagem. Nós fomos pegar um ônibus numa rodoviária, mas a rodoviária era bela, diferenciada. Acordes musicais, aquele ambiente etéreo. E o ônibus veio em nossa direção, e ouvimos uma voz que nos disse, está chegando, está chegando. O ônibus flutuava. Ele parou, o motorista desceu, vestido de branco, e disse-nos, entrem, vai começar a viagem. Nós dois entramos. E eu disse para ela, mas um ônibus todo para nós? E ela não dizia nada, só sorria. E eu ficava maravilhado por ver aquele ambiente diferenciado. A viagem foi interrompida quando o motorista parou o ônibus e disse-me, tu podes descer. Eu disse, como? Tu podes descer. Eu disse, minha esposa, para onde ela vai, tu não podes ir agora. Mas fique tranquilo. Eu cuido dela. Eu cuido dela. Meu coração apertou um sentimento indescritível. Mas eu me levantei e olhava para ela, sorria, acenava para mim. Eu desci. Do lado de fora, eu vi o ônibus iniciando a sua partida. Quando eu olhei para a janela, eu vi minha esposa acenando, sorrindo para mim. Nisso eu acordei. Eram 3 horas da manhã. Eu olhei para ela na cama. Levantei-me, fui até o escritório, dobrei os meus joelhos, abri a Bíblia, li um texto e disse, Deus, tu falaste comigo, Senhor? Ele disse, sim. Não comunique com ninguém, até que tudo se cumpra. Prepara o teu coração. 22 de março de 2022. Dia 4 agora, próximo, vai completar 1 ano que Jesus levou a minha esposa. Não tem sido dias fáceis. São dias cinzentos. Dias desafiadores. O meu muro de arrimo se foi. A mão que me sustentava, que compartilhava experiências comigo, eu não a tenho mais. Mas de uma coisa eu tenho certeza, nós vamos nos reencontrar na laureada e encantadora glória do Senhor. Eu quero fazer contigo uma oração nesta noite. Por favor, coloca-te em pé. Está chegando a hora de partir. Redobre a sua vigilância. Em nome de Jesus. Acenda a chama do avivamento na tua casa, ore com a sua família. Tu és guardião do teu lar. Tu és guardiã da tua casa.
Interceda pelos seus filhos, ore pela tua família, busque mais a Deus, dedica-te na casa do Senhor, empenha-te na função que Deus lhe confiou. Jesus está voltando. Fecha os seus olhos e apresenta a tua casa nesta noite. Maravilhoso Deus, Pai Celeste, te louvamos por tua graça, bondade e misericórdia. Te peço nesta hora, meu Deus, que abençoe cada família aqui representada. Abençoe os casais, abençoe os filhos. Meu Deus, proteja cada casa, cada família. Dá-nos, ó Deus, graça para estarmos sempre vigilantes, porque tudo nos mostra que Cristo já volta. Dispensa sobre nós nesta noite uma nova unção, uma nova autoridade, motivação extra, meu Deus. Dá-nos graça, Senhor, para andarmos de cabeça erguida, ó Deus, e que ninguém possa, ó Deus, colocar o dedo em riste contra mim, contra qualquer um dos teus servos que aqui estão. Senhor, ajuda-nos a sermos gratos a Ti, porque temos a salvação do Senhor e os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Aplauda o Senhor por tudo isso nesta noite. Bendito seja Deus. Assenta-te. Glória a Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer ao meu querido pastor presidente, pastor Valadares, meu líder, a pastora Mel Solange, ao pastor Bruno Luciano, que é uma bênção, um instrumento que Deus levantou para fazer diferença nessa cidade, nesse estado. Quero agradecer ao pastor Regis por tudo, o senhor é uma bênção, viu? Como chama o irmão do senhor? O evangelista Lucinei, ele é de uma simpatia, né? Então ele é irmão da esposa. Ah, sim, mas que homem admirável, bonito, educado, fidalgo. E o filho dele é o Leandro. Eu quero agradecê-los por tudo, coordenaram aí o nosso seminário. Agradeço os sonoplastas, o pessoal da mídia. Que bênção, viu? A minha gratidão a vocês. Agradeço o irmão Jaime, lá do Babaçu, que me hospeda. O Jaime não pôde vir hoje. Agradeço o doutor André Messias, eu acho que ele não pôde vir também, mas ele é um companheiro, veio conosco os 2 dias anteriores. Agradeço a todos que aqui se encontram, aqueles que puderam vir e até aqueles que não puderam vir. Foi muito bem estar convosco. Eu tenho aqui os meus livros, lá atrás, eu vou estar ali, na expectativa de que tu passes por lá, e leve pelo menos um deles, as grandes perguntas escatológicas, 412 páginas, perguntas e respostas. Essa pergunta que o pastor fez para mim acerca do galardão, eu respondo aqui no livro. O senhor fez uma pergunta para mim sobre a questão do galardão, está respondida aqui no livro, ok? Eu quero que tu leias lá, homem de Deus, tá bom? Irmãos, tudo o que eu falei no seminário está aqui, e muito mais, sobre as 70 semanas, sobre a grande tribulação, quem é a grande meretriz de Apocalipse 17, nós vamos nos reconhecer no céu, eu falo sobre isso aqui. A família vai se reencontrar no céu, desde que tenha servido a Deus aqui na terra, reencontrar-se na glória. Quando Jesus ressuscitou, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e foram vistos entrando em Jerusalém. Quem eram eles? Quantos eram? Para onde foram? Eu falo sobre isso aqui. Esse livro é maravilhoso. E agora, o meu livro, que vai ser lançado na próxima segunda-feira, A Grande Tribulação. Se você puder, esforça-te. Esse livro é uma bênção. O que você imaginar sobre a grande tribulação, nós inserimos aqui. O anticristo, o falso profeta, a batalha de Gog, o avanço da Rússia e nações aliadas contra Israel. Você vai ver os detalhes. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os 144 mil que serão selados por Deus para evangelizarem. Esse livro é completo. E eu concluo o livro falando sobre a batalha do Armagedon. Só sobre a batalha, 18 páginas. Então, em nome de Jesus, você que ministra, você que é professor, professora, você que é estudante da escatologia, passe lá atrás. Olha os valores. Esse aqui, com 412 páginas, R$ 70. E este aqui,
R$60. Que Deus nos abençoe, que o Senhor Deus possa continuar conosco, nos dando vitória, em nome de Jesus. Agora eu queria fazer um pedido. Atrás da apostila, tem aí o meu Instagram. Entrem lá, se vocês desejarem, óbvio.